Botão azul. Tudo bem? Em nome de Deus, o clemente e misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do Universo. Pedimos a Deus que abençoe os grandes mensageiros dele, Noé, Abraão, Moisés, Jesus e Muhammad. Vamos falar. Sejam todos bem-vindos, queridos irmãos, para mais um encontro interreligioso. Dessa vez, se Deus quiser, vamos aproveitar a presença, a palestra, a palavra do nosso querido pastor Lucas Garcia, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A gente está muito feliz porque nesses 10 encontros interreligiosos que a gente teve durante esse ano, somente a gente tinha encontro interreligioso com padres católicos. Geralmente padres, né? 2 cônegos, mas geralmente são padres. Mas, alhamdulillah, é uma boa iniciativa. Vamos ampliar esses encontros com a igreja evangélica também. Como primeiro aceitou nosso convite, querido irmão Lucas. Inshallah, vamos falar sobre o profeta Ló, segundo a narrativa do Alcorão Sagrado e a narrativa da Bíblia. Que Deus abençoe todos vocês. Vamos começar. Por favor, fala. Por favor, pastor, desculpa. Uma boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de estarmos aqui conversando um pouquinho. Agradeço ao Sheikh pelo convite. Espero termos momentos agradáveis agora de estudo e de aprendizado, né? Esse é o nosso grande intuito aqui. Pois bem, como o Sheikh disse, eu sou ancião da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Osasco, né? Estive aqui há 2 semanas, aproximadamente, e hoje com a oportunidade de voltar e falar um pouquinho, espero que seja proveitoso para todos nós. Vamos iniciar? Vamos. Podemos iniciar as nossas considerações? Sejam muito bem-vindos e estamos Pois bem. esperando, por favor. Vamos lá. Profeta Ló. Eu fiquei encarregado de discorrer a respeito da vida do profeta Ló dentro da Bíblia, né? A história que a Bíblia traz a respeito de Ló. E eu gostaria de responder com vocês algumas perguntas para nós não nos perdermos no nosso raciocínio. A primeira pergunta que a gente precisa responder é, na Bíblia, evidentemente, quem era Ló? Ló, segundo o relato bíblico, era filho de Arã. E quem era Arã? Irmão de Abraão. Então, nós concluímos que Ló era sobrinho de Abraão. Esse é o primeiro relato, o primeiro ponto que nós precisamos deixar claro aqui para a gente entender o que vem depois. Então, Ló era sobrinho de Abraão. Segunda pergunta que nós precisamos responder: aonde que começa a história de Ló na Bíblia? E ela começa no livro do Gênesis. Eu não sei quantos têm conhecimento a respeito da Bíblia, dessa questão estrutural da Bíblia. O livro do Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. E é justamente o livro que vai discorrer a respeito do começo de todas as coisas. Da criação, a Bíblia começa com a criação no livro do Gênesis. Então é o primeiro livro da Bíblia e é ali que Ló aparece. Então a história de Ló está no livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. E eu gostaria, para a gente construir um raciocínio linear e para a gente não se perder na nossa conversa, eu gostaria de ler para vocês alguns versos que estão na Bíblia para a gente conseguir conduzir a nossa conversa. No Gênesis, evidentemente, primeiro, e lá no final eu gostaria de ler alguns que estarão fora, mas a respeito do profeta Ló. Então, Ló surge em Gênesis, e o primeiro verso que tratará de Gênesis está em Gênesis 12:5. Diz o seguinte: Abrão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. Aqui surge Ló. Deus faz um chamado para Abraão sair de onde ele estava e se dirigir para Canaã. E quando ele sai para Canaã, ele leva Ló. É aqui que Ló surge. É a primeira vez que a Bíblia fala de Ló, é aqui. Gênesis 12, capítulo 12, nós chamamos de capítulo e versículo. Capítulo 12, versículo 5.
A partir daí, o que acontece com Ló? Esse é o nosso tema. Qual é a história de Ló, deste personagem? O que acontece com ele? Em Gênesis, o que acontece? O relato bíblico vai nos dizer que tanto Abraão, o tio, quanto Ló, o sobrinho, eles eram muito bem-sucedidos. Gênesis 13:5 fala o seguinte: Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. Então, dois homens com muito rebanho, com muito gado. O que acontece? O relato bíblico, evidentemente, não vamos ler tudo por conta do nosso tempo, então eu vou contando algumas partes. O relato vai dizer que acontece uma contenda, uma discussão entre os pastores que cuidavam do rebanho de Abraão e os pastores que cuidavam do rebanho de Ló. Então acontece uma briga, uma contenda, uma discussão entre eles. E aí Ló recebe uma grande oportunidade de escolha. O que Abraão faz diante dessa disputa que surge? Abraão vira para Ló e fala o seguinte: levanta o seu rosto, olha toda a terra que está à sua frente. Escolha para onde você quer ir. A gente, infelizmente, vai poder seguir juntos. Escolha para onde você quer ir. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Eles precisavam se separar por questões de bom senso. Era muita gente, muito gado para pouca terra, eles se espalham. E aí Ló aproveita-se dessa oferta e manifesta um certo egoísmo. Gênesis 13:10 vai dizer o seguinte: Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor. Então ele olhou para um dos lados que estavam diante dele e ele escolhe o melhor. Ele escolhe o mais bonito e aquilo que na mente dele seria mais proveitoso. É com isso que Ló se preocupa. Ló se preocupa apenas com os benefícios, sem considerar que a terra que ele estava escolhendo possuía ali um perigo sério para ele e para sua família. Que perigo era esse? A cidade de Sodoma. O que tinha na cidade de Sodoma? Gênesis 13:13 diz o seguinte: ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então a cidade de Sodoma era extremamente corrompida, extremamente pecadora. E era na terra que Ló escolheu, naquela região estava Sodoma, e é para lá que Ló vai. Ló vai morar em Sodoma, ele se instala ali com a sua família e vive ali. E os anos passam, o tempo passa, a vida segue normalmente, tanto de Ló com a sua família quanto dos sodomitas que moravam com eles na cidade. O problema é, a maldade destes sodomitas vai crescendo, a situação moral deles vai piorando progressivamente até que Deus decide destruir a cidade. Só que antes de Deus destruir a cidade de Sodoma, Ló recebe um aviso dele, vindo dele. Gênesis 19, 12, 13 vai mostrar para nós esse aviso. Nós lemos da seguinte forma: então os homens disseram a Ló: você tem aqui mais alguém dos seus? Genro, filhos, filhas, todos quantos você tem na cidade, faça-o sair daqui, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então, isso aqui demonstra a misericórdia de Deus, que foi falado no último encontro, pelo menos que eu estava aqui. Por que misericórdia de Deus? Porque Deus fez questão de tirar dali Ló e a sua família, né? Deus iria destruir a cidade, mas antes ele manifesta a sua misericórdia, tirando dali, manifestando o desejo de tirar Ló e a sua família. O problema inicial é que parece que Ló e a sua família não queriam muito sair. Gênesis 19:15 diz o seguinte: ao amanhecer os anjos apressaram Ló, dizendo: levante-se, pegue sua mulher e as suas 2 filhas, que aqui se encontram, e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. E o verso 16 diz o seguinte: como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele, sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. Então, primeiro, Deus precisa apressar Ló, os anjos precisam apressar Ló e a sua família para sair dali. Depois, como se não bastasse, eles precisam pegar pela mão Ló e a sua família. Então parece que eles não queriam sair dali. E mais uma vez, a misericórdia de Deus se manifesta, porque Deus queria de fato tirá-los dali, até que finalmente eles saem. Ló sai com a sua esposa e as suas filhas. O problema é que a sua esposa morre no caminho.
ela de fato não queria muito sair de Sodoma, e ela acaba perecendo no meio do caminho, de modo que restam Ló com as suas 2 filhas. E depois que isso acontece, que eles saem de Sodoma, ocorre uma história bastante curiosa com Ló e as suas 2 filhas, que vai mostrar para nós essa natureza corrompida lá do pessoal que morava em Sodoma. Que história foi essa? Nós lemos em Gênesis 19, verso 31 e 32, lemos o seguinte: Então a primogênita disse à mais moça: Nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Venha, vamos embebedá-lo com vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Isso aconteceu de fato. Elas embebedam o pai. Numa noite, uma delas, a mais velha, tem relações com o pai, e na noite seguinte a mais nova. As 2 engravidam. Então, incesto consumado, né? E a gente enxerga isso como uma herança lá na cidade de Sodoma. Toda essa corrupção moral daqueles cidadãos que viviam na cidade de Sodoma, que Ló conviveu por tanto tempo, né? Essa herança se manifesta aqui. Ló e as suas filhas praticando incesto por iniciativa das suas filhas, que não tinham marido, que tinham ficado em Sodoma, inclusive. Os maridos não quiseram sair, né? A família de Ló sai, os maridos não. E ela se vê nessa situação, propõem o incesto, praticam e ficam grávidas do pai. Incesto praticado, herança lá dos sodomitas, e aqui acaba a história de Ló. Essa é a história de Ló. Então, no livro do Gênesis, Ló surge no capítulo 12 e a sua história se encerra no capítulo 19. Então, temos alguns capítulos que vão tratar de Ló. Aqui termina a história dele. A Bíblia não diz o que acontece depois. Depois que acontece esse fato com ele e as suas filhas, o que acontece, nós sabemos que cada um desses filhos que foram gerados nas suas filhas pelo próprio pai, cada um deles dá origem a um povo. Os Moabitas e os Amonitas. O que acontece de fato com Ló a partir daí nós não sabemos. Mas tem um detalhe interessante. Lá no Novo Testamento, né? Então a Bíblia se divide em Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento, tudo que foi escrito antes que Jesus nascesse. O Novo, tudo que foi escrito depois que Jesus nasceu. Então no Novo Testamento, note, Gênesis é Antigo Testamento. É no começo da história da humanidade que nós lemos a história de Ló. Agora vamos pular brevemente para o Novo Testamento depois de Jesus, milênios depois. O Novo Testamento vai falar a respeito de Ló. O apóstolo Pedro, que foi um dos apóstolos de Jesus Cristo, ele vai falar de Ló. Ele fala o seguinte: mas livrou, falando da destruição de Sodoma, mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados de Sodoma. Porque esse homem justo, pelo que via e ouvia, ao morar entre eles, atormentava a sua alma justa dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Veja que curioso, mesmo com os seus erros, Ló foi chamado de justo. Aparentemente, Ló não era conivente com as atitudes dos sodomitas, com toda aquela corrupção moral. Ele sentia profunda dor, profundo incômodo com a situação daqueles sodomitas. Então ele não era conivente com aquele estilo de vida. Por mais que as suas filhas manifestaram certa ligação com a natureza moral corrompida dos sodomitas, o Novo Testamento vai dizer que Ló se incomodava com aquilo, com a situação dos seus vizinhos. Ló sentia uma dor profunda pela situação dos seus conterrâneos lá de Sodoma. Uma escritora cristã chamada Ellen White, ela diz o seguinte a respeito de Ló. Ele, Ló, escolheu uma terra muito bem situada, que prometia grandes lucros. Ló entrou rico e saiu sem nada como resultado de sua escolha. É o que nós falamos. Ló levantou seu rosto, viu a boa terra, escolheu a boa terra independente dos problemas,
Então ele entra muito rico, lembre-se que ele tinha muito gado, ele era rico. Ele entra muito rico naquela cidade e sai de lá com 2 filhas, mais nada. Então Ló perde praticamente tudo ali, mas pelo menos ele saiu. E ela continua falando sobre Ló. Ló escolheu Sodoma para sua morada, porque viu que oferecia vantagens do ponto de vista mundano. Mas depois de ali se estabelecer e se enriquecer em tesouros terrestres, convenceu-se de que cometeram um erro em não tomar em consideração o estado moral da sociedade em meio da qual ia estabelecer seu lar. Então Ló vê os benefícios e depois se arrepende. Um momento de egoísmo dele custou caro, mas ele ainda é chamado de justo pelo texto bíblico, porque ele não se conformava com aquela situação. Ele não participava daquela natureza corrompida, moralmente corrompida, das pessoas de Sodoma. Diante da história de Ló, fica a pergunta: o que eu aprendo com a história de Ló? 3 coisas, principalmente. Primeira coisa, Deus é fiel. Deus foi fiel com Abraão, quando ele decidiu tirar Ló de Sodoma antes de destruí-la. Então a história de Ló me mostra que Deus é fiel ao não destruir Ló. Por promessas que ele havia feito e por bênçãos que ele havia concedido para Abraão, tio de Ló. Primeira coisa, Deus é fiel. Segundo ponto, Deus é misericordioso. Nós falamos disso. Deus não destruiu Ló e a sua família, mesmo eles não querendo sair da cidade de Sodoma. Deus manifestou misericórdia, manifestou paciência em esperá-los para depois destruir. E aí a gente abre um parênteses, nós precisamos aproveitar essa misericórdia, né? Nós precisamos aproveitar a graça dele, a misericórdia que ele nos oferece. E o terceiro ponto, uma advertência feita no Novo Testamento, pelo apóstolo Mateus, mais um dos apóstolos de Jesus Cristo. Ele relata palavras de Jesus, e Jesus diz o seguinte em uma dessas passagens dele: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem e onde ladrões não escavam nem roubam. É bom sermos bem-sucedidos aqui, neste mundo, mas a Bíblia me faz uma promessa de que há um lugar muito melhor e existem riquezas muito mais consistentes do que aquelas que eu posso ganhar aqui. E aqui, inevitavelmente, eu me lembro das palavras de Jesus, e eu gostaria de lê-lo diretamente da Bíblia para eu encerrar a minha fala. Uma das principais promessas que Jesus fez, e eu como cristão guardo isso no coração, está em João, capítulo 14, do verso 1 ao 3. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Então Jesus prometeu que voltaria a essa terra para buscar os seus. E essa é a esperança que, como cristão, guardo no coração. E é neste momento, e a partir desta ocasião, deste evento, que nós receberemos todas essas promessas celestiais da qual nós lemos em Mateus capítulo 6. Né? Então eu preciso me preparar dia a dia para este evento e me lembrar que o meu reino não é aqui, o meu reino é lá. E essa esperança que habita em nosso coração, ansiando por aquele grande dia em que Deus, através de Jesus, trará a sua recompensa, as riquezas que de fato não passarão, não são roubadas, não serão corroídas e nem enferrujadas. Essa é a nossa esperança. Essa é a história de Ló, que o texto bíblico traz para nós, e essas são as lições que eu tiro da história de Ló. Espero que tenha sido de bom proveito e que a gente pense a respeito disso ao longo do nosso dia. Tudo bem, muito obrigado. Desculpa, eu chamei o senhor de padre. Imagina, sem problemas.
Para nós muçulmanos, padre, pastor, a mesma coisa. Mas... pastor, tudo bem, muito obrigado. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do Universo. Pedimos a Deus que abençoe Muhammad e os demais grandes mensageiros. Quando a gente fala sobre o profeta Allah, quando a gente utiliza o termo profeta, Allah, na religião islâmica, ser profeta tem um peso no Alcorão Sagrado. Nem é qualquer pessoa que é chamado profeta no Alcorão. Quando Deus utiliza esse termo para uma pessoa, isso quer dizer esta pessoa de nível mais alto da espiritualidade dentro de sua nação. Por isso mesmo, no começo a gente fala no Alcorão Sagrado, nós não encontramos essas histórias. A história do egoísmo, a história de esse adultério que infelizmente é atribuído ao profeta tão grandioso como Ló, que é um dos mensageiros escolhidos de Deus no Alcorão Sagrado. Deus, quando fala sobre Ló, fala وَآتَيْنَاهُ عِلْمًا وَحِكْمًا. Nós lhe agraciamos com o conhecimento e a grande sabedoria. Ló, para nós muçulmanos, é um grande sábio, é um grande conhecedor da religião de Deus. Em primeiro lugar, o que é um ser profeta para nós muçulmanos? Por que nós chamamos Ló de profeta? Simplesmente, o profeta é aquele que tem missão divina. Não simplesmente aquele que profetiza. Na Bíblia, pessoas que profetizam também são chamados de profeta, para nós não. No Alcorão Sagrado, o profeta tem uma ligação forte com a missão divina, designação divina. Segundo ponto, a infalibilidade. O homem chamado de ser profeta no Alcorão Sagrado é um ser humano infalível. Por isso mesmo, no Alcorão Sagrado, no livro sagrado de nós muçulmanos, nós não encontramos nenhum erro atribuído aos profetas. Como falei, de nível mais alto da espiritualidade entre o povo. E depois, milagre pela permissão de Deus, acesso ao conhecimento oculto pela permissão de Deus, né? Então, nós temos esse termo utilizado para o profeta Ló. Sem conhecer a história dele, para nós é tão sagrado essa pessoa. É um profeta, com esses pontos que eu falei. Um ser humano infalível, aquele que carrega a missão de Deus, aquele que recebe a revelação de Deus, aquele que consegue trazer um milagre, aquele que tem acesso ao conhecimento oculto, e com esse conhecimento oculto, profetiza as coisas. Esse é um ser profeta. Depois, como o irmão querido falou, sim, Ló era o sobrinho do profeta Abraão, mas isso não é mencionado no Alcorão. Uma vez falamos, uma das diferenças fundamentais que nós temos entre o Alcorão Sagrado e outros livros sagrados, o Alcorão Sagrado não é livro da história. No Alcorão você não encontra muitos detalhes. Se você estuda toda a história do profeta Abraão, tão grandioso, você não encontra muitos versículos, mas você aprende todas as lições que precisa aprender mencionado no Alcorão Sagrado. Ló foi mencionada a história dele em 3 pontos, em 3 partes do Alcorão Sagrado, e agora vou ler algumas partes, né? Então, Ló era o sobrinho do profeta Abraão. No começo ele não era um profeta, era um dos melhores seguidores, era um dos melhores alunos do profeta Abraão. Abraão era mestre dele, né? E depois ele se tornou profeta. Deus designou ele. Você já é um profeta meu. Você já tem uma missão para cumprir. Então, quando nós estudamos no Alcorão Sagrado, segundo os ensinamentos do profeta Muhammad para interpretar o Alcorão Sagrado, Ló não era aquele que escolheu Sodoma. Não. Sodoma era a missão de Ló.
Vai lá. Quem mandou? Abraão. Você vai ter uma missão muito difícil. Tem que viver entre eles. Porque Deus vai castigar esse povo. Você vai ajudar eles. Tem um versículo muito interessante no Alcorão Sagrado. Olha, eu estava lendo hoje. Não. Como falei, tem 3 pontos aqui, toda a história. Deus fala: وَإِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطًا أَلَا تَتَّقُونَ. O irmão deles chama Ló de irmão do seu povo. Tão carinhoso. أَلَا تَتَّقُونَ. Vocês não temem a Deus? Praticam o homossexualismo? Deixaram suas esposas e praticam a relação sexual com os homens? Deus, em 2 pontos, quando fala sobre a história do profeta Ló, menciona, eles praticavam isso. Por isso mesmo foram castigados. Justamente por isso. Tudo bem. Então, Ló não escolhe Sodoma. É uma missão dada pelo profeta Abraão para cumprir, né? Sendo o mestre dele, ele vai, fica por 30 dias, segundo um dos ensinamentos do profeta Muhammad fala, Ló ficou 30 dias lá. Uma coisa muito interessante, Tem algumas pessoas que falam: olha, como Deus castigou uma cidade tão grande. Será que entre eles não tinha crianças, adolescentes? O profeta responde: não. Por praticarem homossexualismo, eles começaram a praticar esse pecado, condenado na religião islâmica, né? Um dos maiores pecados que nós temos no Islã. Eles se afastaram das mulheres. As mulheres também inventaram um novo pecado. A questão do lesbianismo. Mencionam os 2. Então, o profeta Ló tinha que enfrentar 2 tipos de pecados. Quando o profeta Ló fala para o seu povo: Alá tattaqun, temem a Deus, esse conselho, essa advertência para os 2 lados, homem e mulher. Vocês 2. E temos uma parte também, eu estava estudando a Bíblia, eu estudei quase toda a história dele na Bíblia. Até mesmo tem uma interpretação dos irmãos judeus que achei muito estranho como eles, na verdade, ele tenta, não sei, entrar nesse assunto ou não. Tudo bem, deixa. Ele tenta interpretar de uma forma que não se entende do texto, mas ele quer impor algo que a ideia dele é um pouco estranho, sabe? Não se dá com o texto, mas ele tenta. Mas tudo bem. Depois posso te mandar, irmão. Ok, por favor. Então nós temos esses dois atos pecaminosos, né? Errados, segundo o Alcorão Sagrado, ilícitos. Munkar, ilícito. Munkar, ilícito. Ao contrário de bom, ilícito. Quando eles praticaram isso, Deus cortou a geração deles. Todos os seres humanos que estavam, segundo uma palavra do profeta, todos os seres humanos, tanto homem quanto mulher, que foram castigados, foram eliminados pelo castigo de Deus, tinham mais de 40 anos. Nem eram jovens. Aquele que já sabe tudo. Já sabe esse caminho certo ou errado. Tudo bem. Mas mesmo assim, sabendo que é errado, eu pratico. Eu cometo. Temos um versículo também na Bíblia, também tem uma parte quando Deus começa a falar com Abraão, né? É um dos pontos diferentes, porque quando Deus envia os anjos, né? Um deles não é um anjo, Deus aparece para Abraão, fala que eu vou castigar essa cidade. Eu fui noticiado, informado que eles estão, sabe, muito corruptos.
Então, Abraão fala para ele, ou Deus fala para ele, se eles tivessem mais 100 pessoas, 50 pessoas, 30 pessoas, acho que finaliza na Bíblia, mas no Alcorão Sagrado fala, na palavra do profeta Muhammad fala, se um deles fosse crente, está lá no meio deles, eu não vou castigar o povo. Isso quer dizer, entre toda a nação não tinha nenhum crente. Era família de Ló, que Deus faz sair eles. Temos uma palavra do profeta Muhammad que diz quem segue a tradição da cidade de Sodoma viverá sujeito à privação da maldição de Deus, a privação da misericórdia de Deus. Ele não está mais com a misericórdia de Deus. Ele vive amaldiçoado, seguindo os mesmos passos deles. É um ponto muito interessante da palavra do profeta que diz no fim dos tempos aparecerá uma nova geração que segue a tradição deles. No fim dos tempos, quando surgiu o Salvador, na época dele, o Salvador que seria, segundo a ideia que nós temos na religião islâmica, Jesus Cristo é um dos grandes generais do Salvador da humanidade, que é uma pessoa chamada Imam al-Mahdi, junto com seu general Jesus Cristo. Esses dois, é um dos problemas que eles enfrentam isso. Uma nova geração que surgiu segue a mesma tradição. Uma palavra do profeta Muhammad. Tudo bem, finalizando minha fala, eu escrevi 8 pontos, porque, sabem, eu estava pesquisando, escrevendo, faz dias que estou escrevendo e pesquisando, pesquisando, e hoje consegui escrever, completar. Tem muita coisa para falar sobre esse grandioso profeta. Por favor, prestem atenção naqueles 3 pontos que eu falei sobre um ser profeta. Então, Ló é chamado profeta. As diferenças que nós temos entre o Alcorão Sagrado e a Torá, Velho Testamento. Em primeiro lugar, na Torá, Deus mesmo aparece como um anjo, e fala com o profeta Abraão acerca da cidade de Sodoma, Isso contradiz os ensinamentos do Alcorão Sagrado. Deus não tem corpo, Nunca Deus é manifestado no Alcorão Sagrado tendo corpo. Nunca Deus toma corpo humano. Ele é absolutamente infinito, absolutamente ilimitado. Não tem como apresentar Deus no Alcorão Sagrado, nos ensinamentos islâmicos desse jeito. Talvez tenha uma interpretação, Talvez, sem dúvida. Estou falando sobre os versículos. No versículo que Deus fala sobre o profeta Ló, nós não temos esse ponto, as diferenças. Sem dúvida, se eu falar, eu vou deixar mais um espaço para o querido pastor. Qual seria a interpretação que Deus fala com Abraão, como se fosse um anjo, aparece ao lado de uma árvore, e fala com ele. Aquela pessoa é Deus, Como parece que, segundo a Bíblia, é Deus, mas no Alcorão Sagrado não é apresentado assim. Segundo ponto, segundo a Torá, os convidados comeram a comida preparada pelo profeta Abraão. Mas o Alcorão Sagrado fala assim: o profeta Abraão preparou um bezerro, um boi preparado, ele, olha, um bom cozinheiro. Abraão era um bom cozinheiro, parece. Assaram um bezerro tão grande, Preparou para seus convidados. Os profetas eram generosos. Todos eles eram generosos. Mas ele ficou com medo. Como essas pessoas não pegam a comida? Como eles não comem? Ele acha muito estranho. Eles têm 2 notícias para ele. Uma boa e uma má. Boa, que você vai ter um filho com sua esposa Sara. Isaac. Você vai ter um filho. Quando Sarai, recebe essa notícia, acha muito estranho. Uma menina de 90 anos, como pode ter filho? Fala, ata'ajabina min amrillah.
Você acha estranho a ordem de Deus? Deus quer. Você vai ter um filho chamado Isaac. O nome dele será Isaac. E depois terá uma outra notícia. Deus vai castigar esse povo, o povo do seu sobrinho. Falou, mas o meu sobrinho está lá. Falou, não, a gente vai salvar ele e depois vamos castigar. Segundo a Torá, na Torá é mencionado que Ló somente teve 2 filhas. Mas no Alcorão Sagrado temos a palavra banat, que é o plural da filha. Então, Ló tinha mais de pelo menos 2 filhos, 2 filhas, né? Que indica pelo menos o número de 3 pessoas, filhas dele. É mencionado na Torá que os próprios anjos levaram Ló para fora da cidade. Mas o Alcorão Sagrado não. Falou para a família de Ló, vão. Eles foram. Antes de amanhecer. O Alcorão Sagrado fala, antes de amanhecer. Tem um ponto muito interessante do profeta que diz, Deus deixou eles dormirem, tranquilo. Amanheceu e eles receberam castigo. Deus não mandou castigo pela noite, todo mundo está dormindo. Eles amanheceram, começaram a sair para seu trabalho, né? E Deus castigou eles. Alguns detalhes, como o fato da esposa de Ló ter se transformado em uma estátua de sal no Alcorão Sagrado, não existe, né? Fala, não olha para trás. Ela olhou e ficou como uma estátua de sal. No Alcorão Sagrado não existe esse ponto. Ló nem avisa sua esposa para sair, porque ela não era uma boa esposa, não era uma boa menina, né? Na verdade, segundo um relato do profeta Muhammad, quem avisou o povo da cidade para atacarem a casa de Ló era a esposa dele. E Deus fala no Alcorão Sagrado, em um capítulo, fala, nós deixamos para vocês 2 exemplos, as 2 esposas, a esposa de Noé, a esposa de Ló. Eles não vão aproveitar de ser esposa dos profetas, por isso mesmo vão acompanhar eles no paraíso, não. Eles entrarão no inferno. Então, o caminho para Deus é importante, não descendência. Eu sou esposa dele, eu sou filho dele, não. Sendo filho de um profeta tão grandioso como Noé, mas você segue o caminho dos descrentes, vai para o inferno. Sendo a esposa de um grandioso profeta como Ló, você não segue os ensinamentos dele, vai para o inferno. Na Torá, o adultério é atribuído ao profeta Ló com suas filhas, mas o Alcorão Sagrado protege os profetas divinos de cometer qualquer tipo de pecado, muito menos tão pecado. Isso não é mencionado no Alcorão Sagrado. Nós falamos, no fim desses versículos, Deus quer deixar uma finalização para a gente conhecer quem foi Ló. Fala, وَآتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. Um homem prudente e sábio. Finalizando, o fato do pecado que eles praticavam era o homossexualismo, é mencionado no Alcorão Sagrado, e ainda é mencionado o motivo pelo qual foi considerado esse pecado tão grave, se vê tão abominável, né? Acabar com a raça humana, o Alcorão Sagrado menciona, eles praticavam isso, nós castigamos eles, porque se eles continuassem assim, vai acabar com a raça humana e deixar as esposas que Deus criou para o ser humano, né? Natural, o profeta Ló oferece suas filhas para homens que estavam atrás da porta. Mas no Alcorão Sagrado, Ló oferece suas filhas, em primeiro lugar, para elas se casarem com 2 jovens que estavam atrás da porta. E ainda uma advertência, segundo o Alcorão Sagrado, para que eles voltem novamente para suas esposas. As filhas, temos uma palavra do profeta Muhammad, perguntaram como Ló tinha quantas filhas que ofereceu suas filhas para a sua nação? 3, pelo menos 3, segundo o Alcorão Sagrado. Então, como ele podia oferecer 3 filhas para tanta pessoa? Falou, não. As filhas de uma nação são consideradas filhas do profeta da nação. Os filhos de cada nação são considerados filhos do profeta da nação. Então, quando fala, minhas filhas são melhores para vocês, quer dizer, as vossas esposas.
voltem para suas esposas. Hunna atharu lakum. Elas são mais purificadas para vocês. Tudo bem? Deus abençoe todos vocês. Você tem alguma consideração, por favor? Eu fiz aqui algumas anotações só para complementar. Na Bíblia nós também encontramos a imagem do profeta como alguém que recebe uma missão de Deus. Sim. Por mais que pela Bíblia nós não entendemos, Ló na Bíblia não é um profeta, né? Nós temos essa semelhança da missão de um profeta, da figura de um profeta. É alguém que recebe uma missão específica de Deus, né? Então, por mais que essa seja uma diferença a respeito de Ló ser um profeta ou não, entre a Bíblia e o Alcorão, nós temos outras semelhanças, inclusive, que o Sheikh citou. Por exemplo, o homossexualismo dos sodomitas. De fato, pela Bíblia eu não posso dizer que o pecado de Sodoma era apenas a homossexualidade. Porém, com certeza era uma delas. Quando Ló hospeda os homens que haviam sido enviados para falar com ele a respeito da destruição que chegaria, ele hospeda estes homens novos, essas visitas, e os homens de Sodoma, justamente isso. Eles vão até a localidade, até a casa de Ló, e pedem para que ele desse aqueles homens para eles serem abusados. Então a homossexualidade também é citada na Bíblia. É um ponto de similaridade, é um ponto de conexão. Sim. Um outro ponto que o Sheikh citou, e até de certa forma me questionou, é a respeito de quando Deus dialoga com Abraão, quando Abraão começa a citar, mas e se estiverem 50 em Sodoma, o senhor ainda vai destruir? De fato, esse diálogo acontece. Quando Deus fala para Abraão que Sodoma seria destruída, Abraão pensa em Ló. Mas espera aí, Ló está lá. E aí começa um diálogo entre Abraão e Deus nesse sentido, mas e se tiverem 50 justos? Aí Deus responde, não, 50 justos eu não... Se tiver 50 justos eu não destruo. Aí Abraão vai encolhendo o número. Mas 45, 40, até que chega em 10. A Bíblia para em 10. Mas se tiverem 10? Não destruirei a cidade se tiverem 10. Né? Então essa é a numeração mínima que a Bíblia traz para nós. Penúltimo ponto que eu gostaria de trazer... A Bíblia não anula a hipótese de que Ló tinha mais filhas. Por quê? Inclusive, a gente leu aqui no início, na minha fala, quando os anjos são enviados para falar para Ló a respeito da destruição que aconteceria, eles falam o seguinte: pegue as suas filhas, as que se encontram aqui, e sai. Esse trecho, esse termo, as que se encontram aqui, nos dá margem para nós pensarmos que talvez houvessem outras que não mais moravam ali, que haviam se espalhado e haviam construído a sua vida e haviam se afastado dali. Então, para a Bíblia, não necessariamente Ló possuía apenas 2 filhas, poderia ter mais também. Vai falar de 2, mas não crava que eram 2. E o último ponto para encerrar, de fato, quem falou com Abraão foi Deus. Deus que assume... Aí nós precisaríamos entrar numa outra questão a respeito da trindade bíblica, é um outro contexto, mas sim, Deus que se manifesta junto com 2 anjos mais essa figura divina, para falar para Abraão, e aí é onde começa essa advertência a respeito da destruição de Ló, e por aí vai. Mas de fato foi Deus quem apareceu para Abraão. Assim que fala o Alcorão Sagrado, nós não temos esse tipo de manifestação de Deus, né? Sempre Deus é um Senhor supremo de todos, né? Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. O poder de Deus se estabeleceu no universo. Sempre fala assim, tanto sobre os profetas, né? Quando Deus fala sobre os profetas, sempre menciona eles de grandeza, de Senhor, de pessoas, como falei, de alta nível de espiritualidade. Tudo bem, mais um encontro entre religioso. Eu espero que irmãos queridos que assistiram pela nossa página de Facebook era um encontro de muito aproveito, né? E também para vocês, irmãos queridos que estão aqui. Sempre sejam bem-vindos. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Desliga aí, irmãos. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.